Antes mesmo de concretizar a filiação ao PEN, né, também chamado de Patriota, o deputado federal Jair Bolsonaro já sinaliza que vai desembarcar do partido e procurar outra legenda para concorrer à presidência da República. Correligionários dizem que o presidente da sigla, Adilson Barroso, não cumpriu com promessa de ceder ao grupo do parlamentar o controle do partido em estados chaves, né? Descontente, Bolsonaro já teria iniciado conversas com o Livres, também conhecido como PSL, e também o PR. A decisão final só deve ser tomada em março. O avanço do Bolsonaro depende do partido? Como é que está esse imbróglio, Vera? Pois é, e você veja que o PSL está negando também guarida para ele, dizendo que ele é muito autoritário. Ele quer porteira fechada, é isso? Que lá não vai rolar. Engraçado, né? Tem um candidato de 25% por aí à procura de um partido e com dificuldade de encontrar. Isso se deve muito a essa característica do Bolsonaro de ser extremamente personalista, extremamente autoritário. As coisas têm de ser moldadas à personalidade dele, é o que ele pretende. Em partidos, principalmente neste tipo de partido, Nanico, que quem tá lá para viver do fundo partidário, são dirigentes que são meio donos. Aí você tem praticamente isso. O cara tem lá a fazendinha dele com a porteira fechada, o outro quer chegar e avançar com a cerca, pôr a cerca mais para lá, fica essa disputa, cerca para cá, cerca para lá. É uma disputa desse tipo, Patrick, nada política, é puramente por espaço, dinheiro, fundo partidário, tempo de TV, esse tipo de coisa, esse tipo de moeda que move os partidos brasileiros. Por qual partido você acha que deve sair, se é que vai ter esse processo de escolha até março, o André Azar? É o seguinte, Patrick Santos, a Vera tem razão. Ele saiu do PSC, né, um partido pequeno. Eu considerei um erro naquela ocasião, porque mal ou bem o PSC tinha uma memória eleitoral. Teve candidato em 2014, o pastor Everaldo, teve, sei lá, seus 3%. Tem alguma memória, né, um recall do que seja uma campanha eleitoral. Saiu porque queria ter um partido para si, essa é a verdade. E só é possível ter um partido para si tomando de alguém que o tem, né? Em casos como esse partido, como o PEN, transformado em Patriota. Um partido irrelevante, conforme a Vera disse, criado por alguém que quer exercer o poder ali. E, de fato, segundo se informa, o presidente do PEN ofereceu tudo para o Bolsonaro, inclusive os controles regionais, se eu não me engano, em 22 estados. O Bolsonaro fez um monte de liderança, só que, a rigor, o que o Bolsonaro quer é o controle do fundo partidário. Né? Aliás, nada mais velha política para alguém que se apresenta como moralizador, etc. e tal. E o fundo partidário, o presidente do partido, não quer dar. Porque dar o fundo partidário é entregar o partido. Então, vocês vejam que a situação do Bolsonaro se aproxima do drama, porque não há muitos partidos disponíveis aí. Mesmo o PSL fez um investimento recente agora na transformação, na migração para o Livres, um partido, um movimento liberal. Não faz sentido, depois de todo esse movimento, a não ser uma loucura, abrir mão disso para um mergulho no tipo de conservadorismo que o Jair Bolsonaro representa. Então, olha que situação curiosa, essa que a Vera disse. É preciso cogitar a hipótese de que o Bolsonaro, tendo essa margem de votos que ele tem aí, não encontre partido para disputar a eleição. Ele não encontrará nos moldes como espera. Mesmo que ele tenha votos, mesmo que ele vá fazer o fundo partidário aumentar, quem controla o partido lutou muito para controlar isso. É uma espécie de cartório. Não pense que vai chegar chegando. Então, a situação do Bolsonaro, em termos político-partidários, não é fácil. Você vê assim também, Zé Maria?
Pois é uma lojinha. O partido é uma lojinha para arrecadar dinheiro, arrecada de várias formas. Em primeiro lugar, a história mesmo do fundo partidário. Em segundo, a venda do tempo de TV. Eu sei de notícias aqui, inclusive, que o partido é usado como armadilha. O que significa, olha, Patrick, nós temos municípios, nem sei quantos, mais de 5 mil municípios. Aí o que acontece? Eu convido um determinado candidato para vir para o meu partido pequeno, candidato forte, como o Bolsonaro. Aí vem o adversário, depois de extinto o prazo de filiação, e diz: eu te dou 2 milhões para você expulsar ou não permitir que ele seja candidato. Ele não tem mais tempo de ir para outra legenda. Entende como é um perigo? Então, não precisa ser nem partidinho para fazer isso. Vamos lembrar, o Eduardo Campos fez isso com o Ciro Gomes, né, em 2006. Rifo sujeito. 2010, imagina o tanto dinheiro que rola por aí. Então, é uma lojinha. E, além disso, nós já falamos disso aqui, eu apurei que os presidentes dos partidos políticos estão se encontrando, estão conversando numa tentativa de fechar a política através dos partidos. E eles podem conseguir, porque só será candidato se entrar na atividade política. Essa história, como em São Paulo, que o Dória foi não político, isso não existe. Seria a mesma coisa de alguém dizer: olha, eu quero sair hoje com a garota de programa, que não é garota de programa. Isso não existe. No momento em que ela aceita receber um dinheiro, ela, naquele exato momento, vira garota de programa. Então, não existe esse negócio de não político. Então, para participar da política, tem que participar do partido político. E se o partido não quiser, ele não será candidato. Pode cair numa armadilha o Bolsonaro, porque se lá na frente, depois de extinto o prazo de filiação partidária, alguém falar: olha, Bolsonaro, você não vai ser candidato, ele não pode ser candidato por outro partido. É a lei. Ô, pessoal. Oi, Andreasa. Tem uma coisa curiosa ainda, que me deixa com uma pulga atrás da orelha nessa relação do Bolsonaro com o tal PSL. Porque tem uma coisa esquizofrênica nesse partido. Ele abriga esse movimento, incuba esse movimento Livres, mas Livres está contido no PSL. O PSL tem um presidente, Luciano Bivar, deputado federal de Pernambuco, se eu não me engano. Quem negou a proximidade com o Bolsonaro, a possibilidade dele estar indo para o PSL, foram as lideranças do Livre. Mas o Luciano Bivar, presidente do PSL, com quem o Bolsonaro se encontrou, ainda não se manifestou. E está demorando a se manifestar, para dizer que não é isso, para negar como o pessoal do Livre disso. Você já imaginou que o cara pode corroborar e dizer que não, estou falando com o Bolsonaro sim, e o Livres, uma parte dele em divergência, quer dizer, uma situação curiosa. Isso é um ponto. A outra coisa relativa ao Jair Bolsonaro é o seguinte, que tem a ver com o fundo partidário. Ele ainda não é formalmente filiado ao Patriota, né? Mas um dos motivos da reclamação, fundo partidário em tela, é que reclama de que estaria fazendo essas viagens que ele faz para o Brasil inteiro e pagando do próprio bolso, que o partido não está pagando as suas viagens. Mas como é que o partido vai pagar as viagens de um sujeito que ainda não é filiado ao partido? Quer dizer, tem coisas no bolsonarismo que a gente tem dificuldade de entender mesmo.